Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo. Estamos agradecidos a Deus por contarmos outra vez com você para estudarmos a palavra dele. Acomode-se, vamos em frente. No último programa começamos a falar sobre obediência a Deus e hoje daremos continuidade a este assunto. Vocês não têm ideia como gosto de trabalhar como conselheiro. Eu gosto de entrar no mesmo barco em que a pessoa está. Não tem nada mais que eu gosto de fazer com tanta alegria do que me sentar com alguém e juntos procurarmos soluções em Jesus Cristo e na sua palavra para os problemas que esta pessoa estiver enfrentando. Em quase 40 anos nesta atividade, eu tenho algumas observações a fazer. Falando de maneira genérica, uma das razões por que as pessoas têm tantos problemas é porque acham que Deus deve ser invocado de acordo com o propósito delas. Elas oram a Deus dando explicações e justificando por que e como querem que Deus as abençoasse. Só que deveria ser justamente o contrário. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo afirmou que o Espírito Santo não está em todo mundo, mas naqueles que o recebem. Ele também não está com todo mundo, mas apenas com aqueles que o obedecem. E ele não é para todo mundo, mas para aqueles que se dispõem para o que ele quer. Ele é para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele está neles e com eles e os abençoa. Por isso, se você não está sendo abençoado, nem tem o poder que acha que deveria ter como crente, talvez você precise desta prescrição para a obediência, para receber o poder do Espírito Santo e suas bênçãos. No último programa mencionei a vocês o Manifesto de Lausanne, na Suíça, aquela convenção que reuniu líderes evangélicos de mais de 150 países em 1974. Nesta convenção havia pessoas de todas as raças, culturas e lugares do planeta, com o propósito de estabelecer os pontos principais de crença cristã. Vou destacar alguns desses pontos. Ouça. Cremos que o Evangelho é a boa nova de Deus para todo mundo e estamos determinados, pela sua graça, a obedecer à comissão de Jesus Cristo de proclamar esse Evangelho para toda a humanidade e fazer discípulos de todas as nações. Todos eles declararam e concordaram com isto. E mais, o propósito de Deus é chamar pessoas de todo o mundo para si e enviá-las de volta ao mundo como seus servos e testemunhas. Confessamos envergonhados que temos negado este chamado e não temos cumprido nossa missão, porque temos nos amoldado ao mundo ou nos alienamos dele. Ainda assim alegramo-nos, porque o Evangelho, mesmo em vasos de barro, é um tesouro precioso. Nesta grande convenção também foi reconhecida a autoridade das Escrituras e também foram tratadas questões sobre o povo de Deus não estar mais envolvido em missões. Uma das razões por que o povo de Deus não está tão envolvido em missões é porque o povo de Deus não crê mais na Bíblia. Por isso eles fizeram a seguinte declaração: confirmamos a divina inspiração, autoridade e fidelidade do Verbo e do Novo Testamento na sua totalidade como palavra de Deus, isenta de erros em todas as suas afirmações e como regra infalível de fé e prática. Eu gosto dessa definição. E gosto desta declaração. Quando ela se refere à infalibilidade, não está se referindo a um possível erro de um escriba, copista ou tradutor, mas afirmando que todas as afirmações contidas na Bíblia são infalíveis. Outra declaração que é fruto deste manifesto diz: afirmamos o poder da palavra de Deus para cumprir o seu propósito de salvação. Cremos que a mensagem da Bíblia é dirigida a toda a humanidade. Em outra declaração do Pacto de Lausanne, percebemos que ele se baseia no fato de que Cristo é único e universal. Outra razão por que não existe mais a mesma visão de missão mundial é porque existe o conceito de que uma religião é tão boa como qualquer outra. Esse conceito também foi combatido.
O Pacto de Lausanne também fez esta declaração, cremos em apenas um Salvador e um Evangelho. E mesmo reconhecendo que a natureza revela Deus, declaramos que a natureza não pode ser um meio de salvação. Também rejeitamos a ideia de que Cristo pode se manifestar em todas as religiões e ideologias indistintamente. Não existe nenhum outro nome através do qual possamos ser salvos. Todos os homens estão perecendo por causa do pecado, mas Deus ama a todos e não quer que nenhum se perca, e sim que todos se arrependam. Encontramos outras declarações muito importantes no Pacto de Lausanne. Cremos que evangelizar é proclamar as boas novas e que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos de acordo com as Escrituras. Hoje prega-se muita coisa boa, mas que não tem nada a ver com o Evangelho, nem com a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a salvação da humanidade. Por isso, esse documento enfoca exatamente a essência do que é o Evangelho. Depois eles trataram do problema de ação social. Uma das críticas que pesa sobre a igreja é que ela se preocupa em levar o Evangelho para os confins do mundo e negligencia suas necessidades sociais. Existe um parágrafo importante no Pacto de Lausanne sobre essa questão que manifesta um arrependimento por terem considerado o Evangelho e a ação social de maneira tão polarizada, e ainda destacaram que a ação social não é evangelismo e a libertação política não é salvação. A teologia da libertação declara que salvação é libertação do jugo do comunismo. Esse tipo de questão foi combatido nessa convenção, mas, ao mesmo tempo, reafirmaram o conceito de que satisfazer as necessidades do povo através de uma ação social e pregar o Evangelho é uma forma de obediência a Jesus Cristo e que, portanto, a ação social é parte vital da propagação do Evangelho. Os dois caminham juntos. Talvez a declaração mais importante de toda esta grande convenção seja o parágrafo 6, que diz assim: a evangelização do mundo requer que toda a igreja leve todo o evangelho para todo o mundo. A igreja está vivendo no centro do propósito de Deus, que é a propagação do evangelho. E mais, o evangelho não deve se identificar com nenhuma cultura em particular, nem sistema político ou social, nem ideologia humana. Esta declaração resume em poucas palavras toda a essência desta convenção. No capítulo 8, encontramos a declaração de que o papel principal das missões dos países ocidentais está desaparecendo rapidamente. E no capítulo 11, encontramos uma declaração dos missionários, dizendo que estavam sendo muito vagarosos para equipar e encorajar líderes nacionais ou regionais a assumirem a responsabilidade pelo trabalho de evangelização em seus países. Em todas as nações e culturas, deve haver um programa de treinamento intensivo para pastores e leigos sobre doutrina, discipulado, evangelismo, crescimento e serviço. Estes programas de treinamento devem ser baseados em iniciativas regionais e na capacidade criativa desses líderes, desde que estejam de acordo com os padrões bíblicos. A razão por que o programa Encontro com a Palavra tem sido tão frutífero em todos os lugares do mundo onde é transmitido é porque confiamos aos crentes de cada um desses países a execução do trabalho. São eles que traduzem e incluem suas observações pessoais e providenciam tudo para que os programas cheguem ao ar. São eles que sabem melhor do que nós a melhor maneira de alcançar o seu povo e treiná-los. Em encontros que tivemos com líderes de diversos países no mundo, perguntamos qual seria a sua maior necessidade, e todos eles disseram a mesma coisa: treinamento para a liderança. E este é o nosso alvo através desses programas. Grande parte daqueles que fazem o trabalho de evangelismo nesses países não tem muita instrução. São pessoas que nunca foram para um seminário. Um pastor de uma dessas regiões me disse recentemente: estávamos procurando por uma ferramenta que pudesse ser compreendida pela maioria do povo. Apenas 5% do povo em nosso país tem o privilégio de ir para a faculdade. A grande maioria não tem instrução. Por isso queríamos um estudo que fosse compreensível para pessoas de pouca escolaridade e descobrimos que o seu curso é o que estávamos procurando. Não me senti ofendido com isto. Pelo contrário, fiquei muito feliz, porque quando me converti, procurei desesperadamente por alguém que pudesse me explicar a Bíblia de uma maneira compreensível para mim.
Esse é o tipo de coisa que encontramos no Pacto de Lausanne. Gosto em especial do parágrafo que trata do poder do Espírito Santo. Esse é um trecho muito bonito. Imagine toda aquela gente de 150 países e tantos lugares e tão diferentes. Imagine como suas opiniões também eram diferentes em relação ao Espírito Santo. Mas eles encontraram um consenso nessa questão. O Pai enviou o seu Espírito para dar testemunho a respeito do seu Filho. Sem o testemunho do Espírito Santo, nosso testemunho é inútil. O convencimento a respeito do pecado, a fé em Cristo, o novo nascimento e o crescimento dentro da fé cristã são tarefas do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo é um espírito missionário. Por isso, o evangelismo brota espontaneamente em uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja que não é missionária, nega a si mesma e apaga o Espírito. Creio nisso de todo o meu coração. O último parágrafo refere-se à volta de Cristo. Diz assim: a promessa da volta de Cristo é o estímulo para evangelizarmos, porque nos lembramos das palavras do Senhor dizendo que o Evangelho deve ser pregado antes que venha o fim. Cremos que o período entre a ascensão de Jesus e o seu retorno devem ser preenchidos com esta missão do povo de Deus, que deve continuar trabalhando até o fim. Depois de todos esses parágrafos, eles afirmaram: portanto, diante desta nossa fé e resolução, firmamos um tratado com Deus e um com os outros aqui, de orarmos juntos para planejarmos e trabalharmos para a evangelização de todo o mundo. Chamamos a todos que se juntem a nós, que com a graça e glória de Deus possamos cumprir este pacto. Amém? Aleluia. Assim finaliza esse Pacto de Lausanne. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Mas pense no que conversamos sobre a obediência. Pense nisso e resolva, de uma vez por todas, obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza você será abençoado de uma forma espetacular. Comece agora a obedecer mais no que se refere à grande comissão de Jesus, a amar missões, a fazer missões, a orar por missões. Pense nisso. Vamos juntos tomarmos aí a decisão de obedecermos sinceramente ao nosso Deus. Que você possa ser grandemente abençoado. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.